Irmãos, Deus ele tem um desejo para os jovens. E esse desejo que Deus tem para os jovens, assim como Deus deu a direção ali na consagração do templo no Antigo Testamento, não sei quantos de vocês sabem dessa história, lá em 2 Crônicas capítulo 7, quando o templo estava sendo consagrado, e aí a palavra diz que a glória de Deus encheu aquele templo, e todos que estavam naquele lugar, e todos os povos reconheceram que Deus era o Deus de Israel, e que Deus merecia ser adorado, e todo o povo que estava naquele lugar, naquela solenidade, prostrou-se em terra e começou a adorar o Senhor, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. E há algo que talvez passe despercebido para nós, que Deus falou no meu coração durante essa semana toda, de que Deus ele começou a dar instrução para o povo, e tem aquele versículo bem conhecido, todos vocês, 2 Crônicas 7,14, que diz o quê? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. E aí, Deus ele dá uma instrução, essa instrução talvez passe despercebido para alguns, mas essa instrução Deus deu para o líder, para o rei. Deus deu para Salomão em exclusivo, quando ele estava em casa sozinho. Deus ele foi e falou ao coração de Salomão. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que nós precisamos compreender que Deus usa a liderança para nos instruir, para nos dar o caminho para a cura. Deus ele deu a direção para Salomão. Certamente, se o povo se desviasse, Salomão saberia o que é que deveria fazer. E certamente o povo deveria escutar aquilo que Deus havia falado ao coração de Salomão e compreender, porque Deus escolhe algumas pessoas de uma forma especial para direcionar o povo. E meus irmãos, com muito pesar no meu coração e sentindo toda a responsabilidade do que Deus me deu como presidente, como líder da JN Distrital, Deus ele me deu a incumbência de direcionar a JNI, pelo menos a nível de liderança, e aqui sempre fazemos isso no momento Somos Um. E sabe, irmãos, há muitas coisas que nós precisamos de uma vez por todas deixar que Deus grave no nosso coração como juventude. Deus ele tem separado uns jovens para viver a vida que Ele deseja, para viver uma vida de santidade, para viver os seus planos, para renunciar às suas próprias vontades. E vocês fazem parte desse plano e projeto de Deus. Quantos podem dizer amém? E meus irmãos, tivemos um momento agora, antes de cantina, né? Que vocês certamente, muitos, assim como eu, estavam com muita fome e foram lá, e podem ir depois também, no final vai ter, e aí já fazendo um comercial, né? Mas o fato, meus irmãos, é que quando você sente fome, você faz de tudo para saciar a sua fome. Você empenha seus recursos. Se você não tem, você se escolhe em alguém, sei lá, faz alguma coisa, mas você precisa ser saciado. Seu corpo necessita. Dizem que um dos instintos mais aguçados do ser humano é a questão da fome. Mais aguçado até do que é o próprio desejo sexual. Quando o ser humano fica com fome, ele é capaz de cometer loucuras para poder saciar aquela fome. E Deus me deu uma direção nessa noite, meus irmãos. Nós precisamos, de uma vez por todas, voltar a ter fome de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei quantos de vocês já ficaram doentes, gripados, sei lá, qualquer tipo de doença e tenha perdido o apetite. Quantos aqui já perderam o apetite por estar doente?
grande maioria, né? Irmãos, a falta de fome de Deus é sinal de que você está doente. A falta de fome de Deus é sinal de que você está andando no caminho contrário ao que Deus deseja. E meus irmãos, eu queria que você compreendesse e saísse daqui compreendendo de uma vez por todas que na mesma intensidade que você pula, que você adora o Senhor dessa forma, que você busca o Senhor, você precisa ter fome dele. Nessa mesma intensidade, eu vejo jovens aqui, fizeram aqui uma roda, pulando, uma alegria tremenda. Talvez um ou outro já esteja até escandalizado. Eu sei porque eu conheço o meu povo também. Meus irmãos, o problema não está em pular, não está na decoração, não está em luzes, mas está no seu coração, no meu coração. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de uma vez por todas voltar ao primeiro amor. Porque se o problema fosse luzes, fosse pular, a gente deixava de fazer e pronto. Mas é muito mais profundo. O problema está num coração que continuadamente corre e se apressa em errar. É o meu e o seu coração. E esse coração só pode ser curado de uma vez por todas quando a plenitude do Espírito Santo reinar, quando Deus de fato de uma vez por todas estabelecer o seu reino por completo na sua vida, e assim você vai poder prestar a Ele, como diz em Romanos 12, um culto racional, uma entrega perfeita, por inteiro, porque você se entregou por inteiro a Ele. Sabe, esses momentos de adoração que nós temos aqui, deve ser um momento que nós já fazemos desde a segunda-feira, na semana toda, e aqui deve ser o ápice de toda adoração, que você vai juntar com seus irmãos e vai adorar ao Senhor, mas não porque você chega e só faz isso nesse dia, nesse momento, em cultos de JNI ou dia de domingo, ou seja, em qualquer outra reunião da igreja, mas porque você vive uma vida de adoração todos os dias. E não é bom que não vivamos dessa forma. Não é bom que não vivamos uma adoração diária. Não é bom que só venhamos prestar um culto ao Senhor em momentos como esse, porque assim você vai estar mostrando e vai estar realmente compreendendo que você está doente, de que você não tem fome de Deus. E agora o que é que vocês vão fazer diante disso? Você tem fome de Deus? Eu estava conversando sobre isso ontem com um amigo meu pelo Facebook, ele é da Paraíba, e eu saí da mesma forma, falando o que eu estou falando aqui para vocês, falando com ele, e daí eu perguntei: meu irmão, você entendeu o que eu falei? Ele disse: entendi, pastor. Eu fiz: e agora? Aí ele fez: eu vou sair do Facebook agora, e eu vou colocar a minha face no pó, e a minha face no book, no livro do Senhor. E, meus irmãos, eu não sei se ele fez isso, mas o fato é que ele pelo menos respondeu que compreendeu, e realmente seria a atitude de quem entende o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite. Se você tem sede do Senhor, todos vocês, queria que você pudesse, no seu lugar mesmo, fechar seus olhos. A gente vai ter mais um momento de louvor daqui a pouco, mas esse momento eu não poderia deixar passar aquilo que Deus tem direcionado no meu coração. E eu gostaria também de agradecer essa liberdade dada pelo pastor Rolando, através aqui da igreja de Boa Viagem, porque todo o desejo do nosso coração é conduzir jovens a adorar o Rei dos Reis, a conduzir jovens a adorar ao Senhor com todo o seu ser, com tudo o que é. E se você não tem sentido, jovem, fome do Senhor, esse é o momento de você clamar a Deus.
na mesma intensidade que você estava pulando. Como foi maravilhoso. Os jovens se alegrando na presença do Senhor. Se de fato estavam fazendo com a liberdade que Cristo deu, glorificado seja o nome do Senhor. Mas se você ainda não sente fome de Deus, se você perdeu o apetite pelas coisas espirituais, é sinal que você está enfermo, é sinal que eu e você possa estar enfermo. E Deus nos convida nessa noite a voltarmos ao primeiro e real e verdadeiro amor. Ó Deus, nessa noite, Senhor, como juventude tua, Pai, todos nós que estamos aqui somos fruto do teu penoso trabalho, como diz a tua palavra. E o Senhor completa e diz que olhou para nós e se alegrou. Então não queremos, Senhor, nessa noite que o Senhor olhe para nós e que não haja nenhum sentimento diferente de alegria, que não seja de alegria do seu coração, Senhor. Deus, eis-nos aqui. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa as diferenças. Perdoa, Senhor, se cultivamos, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor no nosso coração. Perdoa, Senhor, se vivemos, ó Deus, em ânimo dobre, em vida, Pai, uma coisa na igreja e diferente no trabalho, na faculdade. Queremos ser teus, Senhor, e queremos clamar nessa noite pelo teu Espírito Santo. E jovem, você pode clamar com o seu coração, com sua própria voz. Deus, Ele deseja ouvir a sua voz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. A palavra do Senhor diz que aquele que vai até o Senhor, de modo algum Ele lança fora. Você pode se achegar à presença do Senhor nessa noite.